Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do autodescobrimento. Da gente poder se autodescobrir, conhecer cada vez mais essa casa mental, né? Essa nossa psique, nossa mente que nos dirige e que determina muito mais do que nós pensamos sobre a nossa saúde integral. E para isso, para que a gente possa conhecer cada vez mais essa casa mental, eu tenho trazido para vocês, no decorrer dos vídeos, as partes dessa casa mental, que é a nossa mente, as suas funções e os seus habitantes. E nós temos um habitante, que a gente tem conversado muito sobre ele, que é o nosso querido ego. E o nosso querido ego, ele tem uma intenção positiva, se bem que com comportamentos meio atrapalhados, de nos proteger de nós mesmos. Só que quando ele faz esse movimento de nos proteger de nós mesmos, dos nossos conteúdos internos não aceitos, dos nossos conflitos internos não aceitos, o que ele faz? Ele reprime esses conteúdos, esses conflitos, e esses conflitos reprimidos, eles vão gerar uma energia que vai, de alguma forma, escapulir por algum canto. E o que a gente chama, nesse escapulir, de alguma forma, de algum campo, por algum canto, nós chamamos de transtornos mentais, doenças mentais e também de sintomas psicossomáticos, quanto essa energia de conteúdos reprimidos, ela não vai, às vezes, por um sintoma, como a depressão, a ansiedade, a mente ela usa o corpo, né? Então aí vem as doenças psicossomáticas, que o nosso corpo vai se ressentir e, infelizmente, vai estar fazendo um grande desastre nas nossas células, nos nossos órgãos e nos nossos hormônios. E um desses movimentos que o ego faz para proteger os conflitos e as emoções que nós julgamos feias, pecaminosas, né? Não aceitas ali no grupo, porque aí nós vamos ser criticados, vamos escutar uma piadinha, vamos ser julgados, né? O ego, ele faz um movimento de defesa, que nós chamamos mecanismo de defesa, que é o de a forma de reprimir esses sentimentos ou esses conflitos. E um dos mecanismos de defesa que o ego costuma realizar chama-se negação. O que é negação? A negação é quando eu tenho, né, esse conteúdo ou este sentimento reprimido que eu não gostaria de ter, e aí eu crio uma máscara, eu faço uma fuga psicológica, e quando acontece alguma coisa, ou que alguém me diz, tipo assim, você é muito arrogante, nossa, você é uma pessoa orgulhosa, você é muito egoísta, e aí eu não gosto, esses sentimentos, eles estão reprimidos lá dentro. Qual que é o movimento do ego na hora? Né? É negar que se tem aqueles sentimentos. E aí, quando essas pessoas nos dizem isto, algo que eu não quero ver em mim, que eu nego, eu vou fazer um movimento de autodefesa. Que é isso? Imagina! Eu, egoísta, tudo menos isso, que absurdo! Eu não sou! E aí isso vai mexer dentro de mim. E aí eu fico remoendo isso, e eu conto, nossa, olha, fulano falou que eu sou egoísta. Que absurdo! Convive comigo
tempo e fica pensando isso de mim? Ou se não, eu fico brava com aquilo, eu saio do grupo, eu elimino aquela pessoa do meu WhatsApp e eu fico ressentida e magoada porque aquela pessoa disse para mim que eu sou egoísta, que eu sou vaidosa, que eu sou prepotente, que eu sou fofoqueira, né? Que eu tenho a tendência de meter na vida dos outros, né? De ficar ali escrafunchando a vida alheia, né? Então, quando eu faço esse movimento que mexe comigo, e ali eu fico pensando aquilo, e aquele ali me dá uma mágoa, me dá um ressentimento, pode ter certeza que esse movimento exagerado, ele está escondendo alguma coisa dentro da minha casa mental, que eu estou reprimindo. Porque lembre-se, que a gente conversou no vídeo passado, quando que eu vou saber que eu estou fazendo um movimento de defesa do ego? É quando isso mexe de uma forma exagerada dentro de mim. É quando isso remexe ali e eu fico pensando sobre isso e quando eu faço um movimento que sai do que nós chamaríamos de normal, né? Para se entender o mecanismo de defesa do ego, de fuga psicológica, como alguns autores falam, né? Então, mecanismo de defesa, ou máscara do ego, ou fuga psíquica, psicológica, né? Do mecanismo de defesa, ele tem uma diferenciação do que é a mentira. Tanto a mentira quanto a negação egóica, né? Todas essas duas aqui, elas têm uma intenção positiva, elas têm um ganho. Então aqui na mentira, a diferenciação da mentira com a negação é que na mentira eu tenho consciência que eu estou mentindo. Eu sei que eu estou dizendo algo que realmente, né, eu não fiz, ou que fiz, eu sei, eu tenho consciência. Então vamos supor, eu sou diabética, mas eu estou morrendo de vontade de comer um doce. Aí à noite, quando todos estão dormindo, eu vou na geladeira, vejo aquele doce gostoso e vou lá e como. Como a metade, né? Como ele lá e vou vou dormir caladinho, não conto pra ninguém. Aí no outro dia, quando a minha mãe, meu marido, lá, uma pessoa que mora ali comigo, abria a geladeira e falava, ué, quem vai comer esse doce? Aí eu fico caladinho. Faz conta que nem é comigo. Não sei não. Ah, deve ser algum rato, passou aí, um saci. Ah, deve ser fulano. Ah, você deve ter comido e nem ter lembrado. Então, a mentira, eu sei que eu estou mentindo. Eu tenho consciência que eu estou mentindo. E ela tem um ganho. Qual que é o ganho dela? Não levar um bronca daquela pessoa. Porque vai me chamar a atenção, porque isso vai fazer mal para a minha saúde. Então, tem um ganho positivo na mentira. Mas a mentira, eu tenho consciência dela. Aí aquela pessoa falou, ela vira para trás assim, tal, né? Eu né? Fico ali satisfeito porque eu sei que é mentira. Isso não mexeu comigo, isso não fez uma remexida ali dentro. A negação, né? A negação. Quando alguém me diz, né? Vamos um exemplo, né? Nossa, você é muito orgulhosa. A negação, ela está a nível inconsciente. Então, isso vai mexer comigo, com o meu emocional, vai mexer com os meus sentimentos, porque eu acredito que não sou orgulhosa. Por quê? Porque esse sentimento de orgulho, ele está reprimido lá nas minhas sombras. Lembra do vídeo sobre a sombra? Né? Ele está reprimido lá.
Lembra aquelas crianças fechadas, trancadas lá? Ele está trancado lá dentro, né? Só que esse sentimento, esse jeito de ser, esse orgulho trancado lá dentro, ele não fica quieto, ele remexe. Então, quando alguém diz assim, nossa, como você é orgulhosa? Eu? De jeito nenhum, o que é isso? Absurdo. Você que é. Você que é orgulhoso, tudo menos orgulho. O que acontece? Quando isso mexe e eu me autodefendo, por quê? Porque essa energia presa, lá trancafiada dentro da sombra, do inconsciente, ela não está quieta, ela bate na porta, tô aqui. Ela bate na porta. Então, esse movimento dela ali, né, trancafiada, ela gera essa energia. E gerando essa energia, eu vou sentir alguma coisa aqui. Né? Diferente da questão da mentira. Olha só, da mentira, né? Eu tenho até uma satisfação que eu menti, a outra pessoa acreditou, eu fico de boa. Mas a negação, isso mexe comigo. Eu fico com raiva da pessoa, eu tiro ela do grupo, eu emburro com a pessoa, né? Eu fico remoendo, eu gasto a energia remoendo. Que absurdo, eu não sou. O que é esse movimento? Para realmente fazer mais pressão nesse sentimento que está reprimido, né? Então, a negação, ela é isso. A diferença é que ela está no inconsciente. E como que a gente vai acessar esse inconsciente? Né? É quando alguém falar, ou quando a gente começar a ter aquele sentimento que mexe com a gente, eu não sou isso e tal, né? Respira e se pergunte, será que eu sou? Pense em possibilidades. Abra a porta da possibilidade. Será que tem possibilidade de eu ser orgulhosa? Onde é que está o orgulho na minha vida? Em que momento? Como que essa pessoa chegou a essa conclusão que eu sou orgulhosa? Vai lá conversa com a pessoa. Como assim? Como é que você acha que eu sou orgulhosa? Tá vendo? Nós estamos dialogando. Em vez da gente criar mais energia para repressão, eu estou abrindo possibilidades de encontrar e que de repente eu tenha isso também dentro de mim, que naquele momento eu estou usando esse mecanismo de defesa. Então, ao invés de gastar energia para manter os sentimentos e os conflitos cada vez mais reprimidos lá dentro, vamos fazer um movimento contrário, vamos olhar, será que é mesmo? Como é que assim que você acha que eu sou orgulhosa? Será que realmente tem isso dentro de mim? Que sentimentos que eu estou escondendo? Né? Então, esse movimento é onde entrar para dentro e conhecer a casa mental e olhar e buscar. Né? Que sentido que faz isso? Porque quando eu faço esse movimento de me encontrar, de analisar, quanto mais eu crio este movimento, menos o ego vai ter necessidade de criar mecanismos de defesa, menos ele vai ter necessidade de usar máscaras, né? E mais eu vou estar conhecendo realmente a minha casa mental. Né? E eu quero trazer para vocês um exemplo muito claro de um mecanismo de defesa, que aconteceu e que está, né, relatado no Novo Testamento, que é a negação de Pedro. Pedro, esse personagem da história, que foi discípulo de Jesus, ele foi o primeiro homem que Jesus buscou, chamou para estar com ele no seu tempo de passagem pela terra. E o que acontece? Pedro se tornou o discípulo que teve mais contato com Jesus, inclusive era na casa dele que Jesus ficava, e era como se fosse um amigo muito próximo. Mas quem tiver curiosidade, analisando o Evangelho, o discípulo que mais aparece é Pedro. Jesus perguntava alguma coisa, Pedro já falava. Jesus ia fazer um milagre,
Pedro estava junto, né? Jesus, eu vou andar sobre as águas. E caía, né? Porque ele não conhecia as suas sombras. E aí nós vamos assistir um homem rude, né? Arrogante, potente, acreditando que ele já era bom, que ele já era, né? Ali, o predileto de Jesus, aquela coisa toda, né? E o que acontece? Tem uma parte do Evangelho, Jesus, naquela noite, disse aos seus discípulos que eles iriam se escandalizar dele, do que haveria de acontecer, predizendo a crucificação. Pedro se levantou na frente de todos e disse: se todos se escandalizarem de ti, Senhor, eu nunca me escandalizarei. Olha só a falta de autoconhecimento dele, a prepotência. Jesus disse: amém. Antes de cantar o galo, Pedro, vós me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo: não te negarei. E aí aconteceu, os soldados pegaram Jesus, né, e prenderam, e Pedro estava sentado de fora, e chegou uma pessoa e lhe disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo em direção a uma porta, alguém ouviu e disse: este estava com Jesus, o Nazareno. E novamente negou com juramento: não conheço este homem. Pouco depois, aproximou-se os que estavam de pé, disseram a Pedro: verdadeiramente, tu também estás entre eles, pois a tua fala te denuncia. Então, começou a braguejar e a jurar que não conhecia o homem, que não conhecia Jesus. Olha só a negação. E ele fez isso não conscientemente. Essa negação foi diferente da mentira. Ele fez isso a nível inconsciente. Tanto a nível inconsciente que ele braguejou, ele jurou que não conhecia aquele homem, que não conhecia Jesus, que nunca tinha visto ele. E quando ele disse isso pela 3ª vez, o galo cantou. E aí conta a história. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Nesse momento, o que acontece? Quando o Pedro, ele inconscientemente faz esse movimento de negação, que não conhecia aquele homem, que não conhecia Jesus, ele bragueja, quer dizer, ele xinga, ele jura que não conhecia, isso estava aqui a nível inconsciente. Por quê? Porque ele fez um movimento grande de negar. E se fosse apenas uma mentira, ele não tinha chorado quando o galo cantasse. Por que ele chorou? E o evangelista diz: amargamente. É porque nesse momento do choro dele, que ele saiu e chorou amargamente, ele entrou em contato com as suas sombras. Ele entrou em contato com o seu medo, aquele medo enorme de também ser preso, com, não sei, às vezes dúvida, não sei que conflitos ele estava ali dentro daquela hora reprimindo, mas ele entrou em contato com aquilo e aquilo ali doeu demais, que ele chorou amargamente, né? E nós, no nosso movimento de autodescobrimento, quando nós vamos descobrindo os nossos sentimentos ali, nossos conflitos reprimidos, quanto mais difíceis deles serem manifestados, quanto menos
nós aceitamos um sentimento egóico, mais dói. Também esse movimento do Pedro dói, né? A gente sente alguma coisa ruim, a gente sente aqui no peito, quando a gente tem essa tomada de consciência, porque o cantar do galo, metaforicamente, foi que ele trouxe esse conteúdo para a consciência. Aquilo que estava reprimido dentro dele ali, ele trouxe para a consciência. Quando chegou a consciência, ele... eu tenho isso. Eu tenho isso. Talvez naquele momento, ele sentiu que também fosse um traidor, assim como Judas. Porque Jesus, né, era ali de todos aqueles, Pedro era seu amigo. Pedro estava sempre junto. Imagine só um amigo seu te negar e falar, eu conheço nosso ele, nem sei quem que é. Como é que você vai se sentir? Né? Então, naquela hora que ele entrou em contato com aquele conflito interno dele, isso doeu. Né? E se vocês forem realmente fazer esse movimento interno de se autoconhecer e entrar em contato com o sentimento que vocês não gostariam de ter e de repente analisar que ele está ali, dói. Né? Dá um aperto no peito, dá uma sensação de sei lá, né? Às vezes quando eu analiso, encontro em mim alguns sentimentos assim, né? De arrogância, dá vontade de furar um buraco, ali enterrar a cabeça, assim, meu Deus, o que eu fiz, meu Deus, ai, isso tá em mim. Dá uma sensação assim. Né? Por quê? Porque é um conteúdo ali saindo do inconsciente. Me veja. E o ego faz com que aperte o peito. Né? Então, vamos nós, a partir do conhecimento desse mecanismo de defesa de negação, que é um mecanismo de defesa muito comum na nossa vida. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mente que nem sente. Às vezes está mentindo, mas muitas vezes aquilo está no inconsciente. Né? Então, quanto mais movimento uma pessoa fazer para se mostrar que não é, se justificar, alguma coisa tem. Mas o nosso propósito não é sair analisando as pessoas. Não. O nosso propósito é nos analisar. Nosso propósito é nos autoconhecer. Nosso propósito é olhar para dentro, para esse conteúdo do inconsciente, para que ele possa aflorar, para que eu possa olhar. E olhando ali, aceitando o que eu tenho, eu vou organizando. Como que eu posso fazer da próxima vez? E agora? Peço uma desculpa? Não. Né? Então, o autoconhecimento é nosso. Não adianta vocês saírem por aí e falar, você está fazendo negação. Esse mecanismo de defesa aí é vitimização. Esse aí é uma projeção. Não vai resolver, sabe por quê? Porque está no inconsciente. Lembra a diferença? Esse está no consciente, esse inconsciente. Né? Então fica aqui um beijo para todos e que essas palavras, esse conhecimento, auxiliem vocês a se conhecerem mais. Auxiliem a todos conhecer a sua casa mental, cuidar da sua casa mental com todo carinho, com afeto, cuidar de todos os bichinhos que estão ali, porque eles são da nossa condição humana, nós ainda não somos anjos, nem espíritos de luz, nós somos seres humanos. E nós só vamos conseguir chegar a um patamar maior quando a gente se analisar, se autodescobrir e cuidar da nossa casa mental. Um abraço, um beijo para todos, uma boa semana. E a semana que vem nós vamos estar falando do mecanismo de defesa muito comum também, chamado projeção. Até breve.